Turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Comentando e Reagindo, aqui no canal Multigaster. Eu sou o Alex Gaster e hoje eu trago novidades fresquinhas para vocês. Afinal de contas, a gente aí já tem bastante vídeos aqui no canal falando sobre o Big Brother Brasil 24. E claro, já teve eliminação, já teve paredão, já teve anjo e agora a gente está entrando aí numa semana que pode ser a semana que antecede a normalidade, a última semana de modo turbo. Então vamos juntos agora comentar ao que está acontecendo lá na casa mais vigiada do Brasil. Estão preparados? Então antes de começar esse vídeo eu quero pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, por gentileza, façam isso agora mesmo. Se inscrevam e tenham sempre novidades fresquinhas sobre reality shows, sobre cultura nerd, sobre cultura pop, sobre filmes e também sobre séries. E para você que já é inscrito, sabe que agora a gente também está fazendo alguns vídeos extras. Afinal de contas, em modo turbo, a gente acaba tendo muito mais conteúdo para comentar e para reagir. Então se você não quer perder um vídeo extra, você ativa o sininho de notificações e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal Multigaster. Tá joia? E por se falar em joia, não esquece de deixar teu likezinho. Bora então começar com o primeiro tema de hoje. Vamos falar um pouquinho então de como que foi a festa de quarta-feira. Pensando que a gente está num período pré-carnaval, a dona Nestlé não perdeu a oportunidade de ir lá e deixar registrado que ela também tem seu próprio trio. Afinal de contas, a Nestlé ousou, né, e colocou muita divulgação do seu único produto. Geralmente algumas marcas elas vão lá e elas acabam mostrando vários produtos ou serviços, né? Por exemplo, a gente já teve prova da Mercado Livre, o Mercado Livre mostra vários produtos, várias ofertas. A Nestlé ousou em apostar somente em um produto, que é o chocolate trio. E claro que ela juntou o trio de carnaval com os brothers e pegou um trio de atrações de peso. Nós tivemos shows com Léo Santana, tivemos show com o Pichote e também tivemos o show do Kevin e o Chris. Não foi exatamente nessa ordem. Quem começou o show foi o Léo Santana e ele já levantou a galera, como sempre. Fazendo aquelas dancinhas do GG, a turma se animou e colocou para dançar. Lembrando que dessa vez as dimensões da festa tinha de fato um trio elétrico pequeno, em pequenas proporções, para caber dentro do gramado, e os artistas eles tiveram a oportunidade de andar nesse trio, fazendo um certo percurso, e depois eles iam para o palco, o que ficou bem interessante. Depois do Léo Santana entrou o Kevin e o Chris, e fechou com o Pichote. Uma outra coisa da festa que foi muito interessante de ver, que pela primeira vez nós tivemos as músicas dos nossos participantes. Então, rolou Sorria Que Eu Estou Te Filmando do Rodriguinho, e pelo menos na música dele ele não ficou de braço cruzado. Teve também Tá Tranquilo, Tá Favorável do MC Bin Laden e não podia faltar Shine It On da Vanessa Camargo. Claro que rolaram outras músicas desses mesmos artistas, eu trouxe aqui só as principais porque era realmente o que a gente estava esperando. Teve alguns momentos também em que os participantes puderam dançar músicas típicas dos seus estados. Temos duas dançarinas dentro da casa, né? Então isso também trouxe e aflorou o clima da festa. Os brothers estavam um pouco tensos, né? Porque eles vinham aí de provas, eles vinham aí de embates e também de muita discussão. Mas parece que esse climinha de carnaval deixou as coisas mais amenas, pelo menos enquanto a festa estava rolando. Mas eu confesso que era só impressão mesmo. Afinal de contas, muita coisa rolou, principalmente na sexta. E antes de passar para o próximo tema, eu vou dar uma ênfase aqui e vamos falar o que aconteceu na sexta, tá bom? Tudo começou quando a Vanessa Lopes começou a ter umas certas divergências de personalidade. Eu acredito, inclusive, que ela pode ter ali algum distúrbio e com certeza aquilo precisa ser tratado. Eu, obviamente, não sou ninguém para dar um diagnóstico sobre a atual circunstância dela, mas nitidamente ela está tendo delírios, né? Ela está fugindo muito da realidade. Para vocês terem uma ideia, durante a tarde de sexta, ela chegou a brigar com o seu próprio aliado, quando ele foi pedir algumas informações para ela sobre o que ela realmente tinha falado com ele. Esse embate já tinha acontecido na quinta-feira, mas se aflorou na sexta e não teve jeito. Vanessa Lopes e MC Bin Laden cortaram relações, né? Ela chegou a dizer, inclusive, que queria ir com ele pro paredão. Vários momentos ela chegou a dizer que queria apertar o botão e ela começou a entrar em um delírio que tudo era um sinal.
Então o que acontecia? Ela escutava alguém falando alguma coisa, ela fazia uma conexão mirabolante que não tinha nada a ver, mas na cabeça dela fazia muito sentido. Uma das maiores que eu vou contar pra vocês foi o momento que os brothers começaram a olhar o stand que foi montado ali naquele corredor, né, próximo da chegada do banheiro Pantene, onde geralmente ficava um espelho. Eles colocaram quadros com os olhos dos participantes. E aquele olho holográfico, né, que você vira, o olho abre e o olho fecha. Mas os participantes que já foram eliminados, o olho não abre mais. Porém, isso girou teoria para a pequena cabeça de Vanessa Lopes, que não resistiu. Foi para a sala, desabafou, conversou com os brothers, chorou muito, mas em vários momentos ela tinha delírios e ela voltava para a realidade. Por que eu estou dizendo que ela tinha delírios? Porque ela comentou várias vezes que aquelas pessoas que estavam ali na casa não eram atores, para estimular nela a cultura do cancelamento e revelar a sua pior versão. Então, a gente sabe que é um programa de convivência, reality show é isso, Big Brother Brasil é isso, né? Você tá lá para conviver com pessoas. E eu vi ela piscando para a câmera várias vezes. Inclusive, na edição da noite, que vai ao vivo para a Rede Globo, teve esse momento, esse corte de ela no banheiro, falando, olhando e piscando no espelho. Então, vamos teorizar do lado de cá também. Vai que Vanessa está fazendo tudo isso para deixar os brothers loucos. Ela está se fazendo de louca, eu sei que não é o melhor termo para se usar, mas eu estou parafraseando as mensagens que eles mesmos estão falando dentro da casa, né? Ela várias vezes fala, eu não tô louca, então basicamente é isso que está acontecendo com Vanessa Lopes. Aqui fora, muita gente pede para que os pais dela intervenham e retirem ela do programa, até porque isso pode acabar piorando lá dentro, ela pode ter algum distúrbio ainda maior ou desencadear gatilhos que podem ser irreversíveis. Então é importante a gente lembrar que, primeiramente, antes do entretenimento, vem a saúde mental dessas pessoas e principalmente a saúde física. Chega desse papo, vamos falar agora sobre coisa boa. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois desse fuzuê todo. Vamos falar sobre prova do líder. Chegado ao final do dia, a gente teve então a boa e velha prova do líder, que é um momento delicioso, né? Que a gente quer saber qual é a prova, que tipo de prova que é, se é uma prova de resistência, se é uma prova que vai envolver habilidade ou se é uma prova de sorte. E feito isso, Tadeu chama os brothers dentro da casa para anunciar que teremos a prova do líder, né? Então, quem deixa o reinado é o Lucas Henrique, que teve uma avaliação duvidosa, hein? Então, vale lembrar que essa avaliação é feita para todos os líderes e eles recebem lá dentro do confessionário uma caixa mostrando como que a gente avaliou daqui de fora o reinado, a liderança deles durante o momento em que eles foram líderes. Feito isso, eles foram lá para o provódromo e todos participaram. Mas nem todos avançaram na prova. Estreando no BBB, o Kawai trouxe uma prova de sorte e habilidade. Essa prova ela tinha o objetivo de filtrar os participantes até a grande final, onde só 3 poderiam disputar o grande duelo e se tornar o novo líder da casa. Então começou como o seguinte, todos eles ficaram de frente para um celular. Só que nem todos os celulares estavam prontos para exibir vídeos. Então eles tocariam na tela e assim que eles tocassem na tela, se fosse exibido um vídeo, eles estariam classificados para a próxima etapa. E se não tivesse nenhum vídeo, já seria eliminado. Então metade dos brothers já deixaram a prova nessa primeira etapa, que era apenas questão de sorte. Feito isso, eles foram para a segunda etapa, onde eles tiveram que jogar bolinhas naquele modelo de mesa de pinball para pontuar com a numeração que tivesse lá embaixo. Então tinha 20 pontos, 15 pontos, 2 pontos, 5 pontos e 3 bolinhas para cada participante. Então eles foram pela ordem que eles foram se classificando da primeira fase para a segunda e foram pontuando. Quem chegou com mais pontos nessa etapa foram o Matheus, a Alane, o Bin Laden e também a Pitel. Porém, nós temos 4 pessoas e apenas 3 delas poderiam ir para a prova, porque a Alane e também o MC Bin Laden empataram. Então teve uma rodada extra para esses dois para ver quem ia se juntar a Pitel e também ao Matheus. Quem ganhou essa foi a Alane. E os 3, então, foram disputar quem seria o novo líder. E aí sim a prova mudava para habilidade. Então eles eram jogados, né, içados em uma piscina de bolinhas, onde eles tinham que juntar moedas com o símbolo do Kawai. E aí eles eram içados, o mecanismo levava eles até embaixo, eles tinham 70 segundos para completar a prova. E aí, quando a gente vê a prova, vê como é feita aquela montagem,
ficou nitidamente claro que Matheus ia ter um pouco mais de vantagens. Afinal de contas, ele é muito bom em provas. O Matheus ficou, né, como um finalista disputando a prova do líder com a Denisiane e também ganhou a prova do anjo. E agora ele se tornaria o novo líder. Com 8 moedas do Kawhi, a Alane ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, a Pitel com apenas 6. E com 16 moedas do Kawhi, o Matheus se torna o novo líder. Comemorou muito, chorou muito. Mas vale lembrar que essa prova teve um bom probleminha no início. Quando a Alane iniciou a prova, ela já estava, né, tirando lá as moedas, ela conseguiu ficar em pé dentro da piscina, porque o mecanismo desceu demais e ela conseguiu ali fazer um movimento. Então a gente percebeu que teve um comercial extra para eles fazerem uma regulagem na prova e reiniciar a prova do líder. Isso acontece, né, quando algo sai muito do padrão do que foi desenhado. Então a Globo tem muito esse padrão e você percebe que os comerciais que são feitos nesse comercial de emergência geralmente são produtos Globo. Não são comerciais que são vendidos para grandes marcas. Então, se você perceber que está tendo um comercial extra na programação, é só você perceber se está tendo marcas sendo divulgadas ou se são só produtos internos. Então, como foi uma emergência, o Tadeu teve que chamar um comercial extra, a gente percebeu ali que ficou bastante produtos da Globoplay, novelas, programas da casa. Então você percebe que tudo isso é feito de forma rápida por eles, para que eles pudessem zerar a prova, tirar a Alane, regular novamente aquele modelo que descia eles até embaixo, né? E principalmente que a perna ficasse para cima. O Tadeu explicou novamente as regras e começou a prova. E aí rolou tudo bem e o Matheus, de fato, foi o grande campeão. Mas você sabe que sempre que existe uma nova liderança, também tem a separação do VIP da Xepa. E aí, o Matheus colocou o seu colar de líder e teve que então escolher quem ia para o seu VIP. Ele começou com uma técnica interessante. Ele colocou primeiro as 4 pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ir para o VIP. Eles comentam muito sobre estar 3 semanas na Xepa, mas é porque eles estão a 3 lideranças na Xepa, né? Eles estão aí uma semana e meia. Então ele colocou a Vanessa Lopes, a Isabelle, o Davi e o Juninho. 4 pessoas que ainda não tiveram o prazer de estar no VIP. E agora foi concretizado. Então, como líder, isso mostra que ele realmente pensa na casa como um todo e quer ter, né, uma boa relação aí com todo mundo. Depois ele escolheu, obviamente, a Denisiane, que também já tinha escolhido ele na primeira liderança, escolheu o Rodriguinho, que escolheu ele na segunda liderança, e escolheu o Lucas Henrique, que escolheu ele na terceira liderança. Ou seja, o Matheus sempre esteve no VIP, né? Então ele quis retribuir as pessoas que chamaram ele nas semanas anteriores. E por último, ele chamou o Vinícius e a Alane. E assim ele fechou o seu VIP, deixando todo o resto na xepa. Mas vocês acham que já acabou? Não, senhor. Sabe o que aconteceu depois disso? Ainda foram chamados para a sala para trazer o momento na mira do líder. E o na mira do líder vocês já sabem. A gente comentou aqui quando o Rodriguinho teve que fazer isso, não é mesmo? Então lá dentro da dispensa já estavam preparadas 4 munhequeiras para que o Matheus pudesse falar quem que está na mira dele e qual dessas 4 pessoas ele vai indicar na próxima formação de paredão. Lembrando que na época do Rodriguinho, Lembrando que quando o Rodriguinho foi líder, apenas 3 munhequeiras foram distribuídas. Mas tem uma curiosidade. Essa semana nós vamos ter anjo duplo. Então, como vai ter um anjo duplo e o anjo ainda imuniza uma pessoa, eles não poderiam deixar que na mira do líder também ficassem com apenas 3 munhequeiras. Já vou explicar o porquê. Pensem comigo o seguinte, as provas não podem se anular, né? As dinâmicas não podem se anular. Então eles pensam muito sobre isso. Então imagina comigo o seguinte, se o Matheus coloca na mira dele MC Bin Laden, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, 3 camarotes, por exemplo. E aí ele vai ter que no domingo indicar um desses 3. Mas como a gente vai ter uma prova do anjo dupla, vão ter 2 anjos imunizados e também imunizar mais um. Então vamos supor que o anjo sempre vai falar primeiro do que o líder. Vamos supor que o MC Bin Laden e a Vanessa Camargo ganham o anjo duplo e imunizam a Yasmin Brunet. Ou seja, o líder indicou 3 pessoas para sua mira e não vai poder colocar nenhuma delas. Por isso que dessa vez temos 4 munhequeiras. Porque mesmo que aconteça essa coincidência gigantesca dos 2 anjos e também do imunizado do anjo estarem na mira do líder também, a gente sabe que isso é pouquíssima chance de acontecer, mas, obviamente, a equipe de produção já pensa que eles não podem fazer a anulação de uma prova. Então, por isso que teve uma munhequeira a mais do que a do Rodriguinho. E aí o Matheus, então, teve que colocar na mira dele. Ele escolheu primeiro o Juninho, depois ele escolheu também o Nizam, por terceiro ele colocou a Pitel na sua mira e fechou com a Raquel.
desses 4, ele vai ter que indicar um. E claro que a gente já está aqui imaginando que se ele tiver o bom senso, né, de ter essa iluminação daqui de fora e colocar o Nizam, vai ser um grande momento. Porque o Nizam tá bem queimado aqui fora, né, sobre suas falas, sobre seus posicionamentos, sobre suas questões, né, de ter falado coisas que não caíram bem, que atravessaram pessoas de formas muito diferentes e machucaram outras pessoas também, né, sem contar o fato de ele mentir e manipular as pessoas lá dentro. Então, pode ser sim que o Nizam vá para esse paredão e a gente vai saber isso ainda hoje. Porque hoje rola a prova do anjo e depois da prova do anjo já vai ter a formação de um novo paredão. Paredão triplo, hein? Vou dar uma dica para vocês, hein? Além dos anjos que estarão imunizados e a escolha desses 2 anjos em consenso, 3 pessoas estarão indispostas para votação, certo? Mas o líder vai indicar uma pessoa e depois os brothers vão ir pro confessionário e cada um vai ter direito a 2 votos. Então, quem for os 2 mais votados vai para um paredão triplo com o indicado do líder. E claro que o resultado disso tudo vai sair lá no domingo e a gente faz o vídeo para vocês então aqui na segunda-feira, contando quem foi o eliminado. E lá no programa do BBB, no regular, aquele que passa na TV, vocês vão perceber que a partir de domingo começa uma programação um pouco mais diferenciada aos moldes mais antigos do que a gente já conhecia. Então, desacelerando, saindo um pouco do modo turbo e iniciando no modo BBB Tá On. Fiquem ligados porque a qualquer momento a gente volta com várias e qualquer outras notícias sobre o Big Brother. Lembro vocês também que tem muita treta rolando e essas tretas não viram temas dos vídeos aqui no YouTube. Mas vocês podem acompanhar lá nos Reels, que são vídeos curtos que a gente coloca no nosso Instagram. Então não esqueça de seguir as nossas redes sociais também. O nosso Instagram, o nosso TikTok ou também no nosso Twitter. Lá vocês vão acompanhar de tudo, porque os vídeos mais curtos e as tretas menores a gente explica em vídeos curtinhos para que vocês estejam sempre ligados e sempre informados sobre o que acontece no Big Brother Brasil 24. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo e um ótimo final de semana. A gente se vê no próximo vídeo.